Quando nós falamos de ansiedade, principalmente nesse campo dos filhos, vários e vários pensamentos eles acabam acontecendo. Eu costumo dizer que quando nasce o bebê, nasce uma mãe, e essa mãe normalmente é uma mãe que começa a ter essa ideia de que ela precisa se preocupar com tudo, né? Com tudo que vai acontecer com aquela criança, o que vai ser do futuro daquela criança. E às vezes essa mãe, com uma ansiedade desajustada, ela começa a gerar uma série de sofrimentos, seja para ela, seja para os filhos. E recentemente eu atendi uma pessoa, a Solange, que me chamou bastante atenção nesse sentido. Ela tem 2 filhos, um filho de 14 anos e um filho de 9 anos, e essas crianças, crianças e um pré-adolescente, né? Eles não podem sair, eles não podem, por exemplo, ir dormir na casa de um colega ou ir para o cinema num final de tarde com um amigo. Eles não podem ficar em nenhum momento sozinhos. Ela me disse recentemente que ela não confia no pai das crianças, no marido dela, para cuidar deles, porque ela não acha que o marido é capaz o suficiente de protegê-lo da maneira que ela acha que seja importante. E proteção para ela significa eles ficarem sentados, quietos, dentro do apartamento que eles moram, praticamente sem contato, só ir e vir da escola, que é aquela que, como se diz, é a obrigação que ele precisa realmente cumprir ali naquele momento, porque ela sente muito medo. Medo deles serem sequestrados, medo de acontecer algum tipo de acidente com ele, medo de algum amigo fazer algum mal a essas crianças. Então, esses pensamentos de ansiedade limitam a vida dela e limitam a vida dos filhos também, simples e unicamente por possibilidades. Nunca aconteceu nada com nenhum deles que tenha colocado em risco a vida, a saúde, nada. Mas esses pensamentos trazem para ela exatamente essa ideia de que se ela não estiver ali atenta o tempo todo, vigiando e cuidando, algo ruim vai acontecer com um dos filhos, e como vai ser a vida dela, como vai ser a vida das crianças se isso vir a acontecer. Olha quantos pensamentos ligados a essa mente acelerada, ligados naturalmente a nada que aconteceu, mas sim fruto de uma total imaginação. E nesse caso, para tratar isso, a primeira coisa que eu comecei a ensinar para Solange é que ninguém é suficiente. Nenhuma presença de ninguém é algo que vai trazer garantia de que o simples fato dela se preocupar e cuidar de todas as coisas, até limitando a condição social dos filhos, fosse o caminho para resolver e para protegê-los. Então, às vezes, nós precisamos entender isso, que não existe um 100% de controle em nenhuma situação. Então, o primeiro passo para tratar foi a tomada de consciência de que ninguém é capaz de viver a vida do outro e proteger o outro dentro dessa condição. E tomar consciência disso é um processo, às vezes, muito doloroso, porque a mãe, ela se acha, assim, autossuficiente. Às vezes, as mães, elas se acham completamente e 100% responsáveis pela vida dos filhos. Só que naturalmente não é assim. O filho está aqui no mundo, né? E ele precisa ser adaptado, e ele precisa viver as situações do mundo também, ele precisa criar independência. E uma coisa que chamou bastante atenção foi que, ao tomar essa consciência, a própria Solange percebeu que ela estava atrapalhando a vida dos filhos, porque ela não estava criando essas 2 crianças para viver a vida amanhã sozinhos, mas muito pelo contrário, ela estava os tornando dependente dela mesma. Então foi um grande processo de evolução nesse sentido, e hoje as crianças começaram um caminho de independência. É uma jornada, mas eles começaram esse processo a partir do momento que ela abriu mão desses pensamentos de ansiedade e pôde então viver as coisas como elas realmente são, vivendo agora.